Agora, falando de Flamengo, já que você falou, não fui eu. Ah, não. Não fui eu. Você não induz nada. Não fui eu. Você não tenta induzir nada. Tá bom. Você chega no Flamengo num momento totalmente diferente do que é hoje. Né? Não chego no container ainda, né? No container do Ninho do Urubu, mas já estava começando a tentar uma melhora. Tava parado lá a obra, só tinha um esqueleto. Pode não? Impressiona o patamar que o Flamengo chegou hoje, vai, diante do que você viu na sua época, e qual foi o seu momento mais marcante no Flamengo? Cara, no Flamengo eu chego numa situação muito difícil, né? Como você falou, momento de reestruturação, salário baixo, time fraco. Verdade, fraco quando eu falo olhando hoje, claro, né? Se a gente olhar hoje o time do Flamengo e olhar quando eu cheguei, em termos de nível técnico, era fraco, né? Reformulação, dificuldade, a gente se trocava dentro do container. E uma coisa interessante... Como assim? Era um vestiário dentro do container? Um vestiário dentro do container. E interessante que o presidente na época era o Bandeira, e ele falou, cara, fez uma reunião um dia, falou, vocês que estão aqui vão ver o crescimento do Flamengo. Quem tá daqui para frente vai cada dia crescer junto com o Flamengo. E a gente realmente viu. Eu não vi muito que eu saí depois, né? Mas assim, o Flamengo, quando eu chego, eu venho numa situação difícil, que eu falei de salário não era tão alto, o time não era o Flamengo. Se eu pego o Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro, esquece. E aí eu pego essa situação difícil de um elenco relativamente fraco. É porque você deu prioridade primeiro a quitar as dívidas. Né? Exatamente, né? O modelo de gestão e não gastou muito. E a gente passou por essa reformulação. E eu chego também de Vasco, né? Eu tinha menos de 3 anos, eu tinha jogado no maior rival, que era o Vasco. E chego com o Hernandes Brocador, ídolo da torcida, então... Verdade, tinha ganhado a Copa do Brasil. Eu cheguei numa baita contramão, vamos dizer assim, né? O clube não queria pagar, meu time era ruim, eu vinha do rival e o ídolo do clube era o Brocador. E eles ajeitando a parte financeira do clube, né? Não queria contratações. Exatamente. Aí chegou um maluco lá que era eu. Falei assim, eu tô aí, já tô aí. Aí já dei logo o recado, falei, quem jogou, jogou, que agora eu vou jogar. Você falou do Bandeira de Melo e você chegou no Palmeiras com o Paulo Nobre. A gente sempre fala desses dois caras como os maiores exemplos de gestão para o futebol brasileiro. Realmente são? Você que viu de dentro os dois. Paulo Nobre reestruturou o Palmeiras e hoje o Palmeiras é a potência que é. Bandeira de Melo reestruturou o Flamengo e hoje é a potência que é. Realmente, lá dentro, você viu esses caras fazendo diferente de todos os outros dirigentes? Cara, eu vi, como senti na pele e vivenciei, porque no Flamengo eu cheguei a ser capitão, né? E aí o capitão tem uma intimidade maior com os dirigentes, presidente, e realmente o que o Bandeira falou, aconteceu. Ele falou, a gente vai tirar o pé. Um clube como o Flamengo não pode estar numa situação como essa. Eu, como um cara estudado, um cara que trabalhei com banco, com pessoas competentes do lado, empresários do meu lado, a gente não pode deixar o clube de uma potência do Flamengo estar numa situação dessa. Mas por que está numa situação dessa? Porque o clube gasta mais do que recebe. É simples, Alexandre. Então, daqui para frente, tudo que você está vendo é tudo que a gente tem condições de fazer. O que a gente não tiver condições, a gente não vai fazer. Então, a gente está aqui em São Paulo, nesse hotel, é porque a gente tem condições de estar nele. A gente vai pagar o bicho, não pede R$1 a mais, porque é o que a gente tem condições. E por assim vai ser nesse ano e no próximo ano, de repente, mais 1 ano e meio, 2 anos para frente. Depois a gente estrutura o clube e depois a gente vai ter um clube muito forte, nunca visto no Brasil. Isso foi palavras do Bandeira, junto com o BAP, que na época eu acho que era o vice-presidente, numa conversa formal comigo, num jantar, a gente falando até do jogo, e depois ele trocou uma ideia assim comigo. Então eu pude vivenciar isso e presenciar e ver. Então assim, o Flamengo deve muito a esses caras que realmente tiveram a consciência de não ser um dirigente torcedor, abrir mão do... detalhe.
Eu lembro até hoje que teve uma reunião no aeroporto, que nós chegamos de um jogo contra o Bolívar, da Libertadores, onde se a gente perde, a gente já fica eliminado da Libertadores. Nós chegamos, ganhamos o jogo, inclusive eu fiz um gol, acho que ganhamos de 2-1, se eu não me engano. Só que a torcida, nós chegamos no aeroporto, a torcida dando uma pressão, porque no outro jogo era contra o Lyon do México e a gente tinha que ganhar também para não ficar fora. E eu lembro que teve a reunião e eu lembro até hoje que eu fui como capitão, 4 membros da torcida no aeroporto, e o Bandeira falou assim: vocês estão esquecendo a reunião que a gente teve há 5 meses atrás? Que eu não prometi título para vocês? Eu prometi reestruturação e vocês falaram que estavam comigo para ver o Flamengo ser campeão daqui os próximos 10 anos. Que a gente ia sofrer. Eu ouvi isso, eu me arrepio de falar porque eu ouvi. Ninguém me contou. E o Bandeira é desse tamanho e o chefe da torcida do Flamengo era 4 Butamonte. E ele falou: vocês estão esquecendo a conversa que a gente teve há 5 meses atrás e que vocês concordaram em passar a dificuldade em 1 ano e meio, 2 anos de clube, para depois o Flamengo ser campeão de tudo? Então vocês estão me cobrando o que aqui? Virou as costas e saiu. E é de se lamentar que esse cara não ganhou um título no Flamengo, né? Mas, ele não ganhou, ele ganhou, né? De expressão, mas não tinha como ganhar com aquele time nosso, né, meu? O cara era realista, o cara falou: eu vou entregar títulos, eu não vou ganhar. Ele foi bem claro. Na verdade, esses títulos que o Flamengo tá ganhando, cara, me desculpe, é como o do Paulo Nobre. O Paulo Nobre ainda conseguiu ganhar, mas o Paulo Nobre falou: cara, daqui pra frente só perde se quiser. Foram palavras do Paulo Nobre. Daqui pra frente a gente só perde se quiser. O Vamp jogou e jogou muito mais em alto nível do que eu, ele sabe. O poder financeiro no futebol, ele fala muito alto. Você tem um grupo, né, com bons jogadores, com jogadores de nível de seleção, você sai muito na frente. Mas muito na frente. É só você pegar os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro e ver quantos jogadores podem ser convocados. Não é nem convocado. Convocado não vai ter nenhum. Podem ser convocados. Quem que a gente olha hoje no Vasco? Quem que a gente olha hoje no Cuiabá e fala assim: mano, pô, esse cara joga demais. Então, assim, o nível de financeiro no futebol, quando você tem elenco forte... Então, hoje, assim, você não racha mesmo, não racha no baba, na pelada. Se chegar logo 5, cara, que você pegar os 5 melhores, já foi, filho. Não, e tem que ter culhão, né, Vamp? O cara pra abrir mão de títulos pra reestruturar o clube, ele teve porque ele não teve título de expressão. Aí essa diretoria que entra agora ganha os méritos, ganha os louros todos, né? Que aí é bi da Libertadores, é bi brasileiro, é campeão da Copa do Brasil. Mas esse cara fez lá atrás. E tem o seguinte, não é só bons jogadores. É você se estruturar para ganhar realmente títulos. Isso eu tive no Palmeiras. Eu vi a reestruturação no Palmeiras, que inclusive a maior reestruturação no Palmeiras para mim se chama Maglioca. Dr. Gustavo Maglioca, que faleceu esses tempos. Para mim foi o maior revolucionador do futebol. Revolucionário do futebol. O que esse cara fez dentro do Palmeiras, ele pegou um clube. Vamp não gosta muito de falar de Palmeiras. Mas ele pegou... Não, eu sou amigo do Paulo Nobre, eu gosto. Ele pegou um clube que ele falou assim: cara, pra gente ganhar tudo, a gente não pode ser isso aqui. Ah, mas não, tem que ter um negócio para medir o jogador quando ele chegar. Não, tem que ter uma maca assim que lê o cara percentual de gordura. Acabou esse negócio de pegar aqui. Não, tem que ser o quê? Tem que ter uma cama boa pros caras dormirem. Tem que ter um travesseiro danado. Eu quando já tava acima, eu passava óleo. Aí quando vinha pegar aquela porra, escorregava. O homem tá fininho, mas ele tá vendo também o inchadinho. Eu digo: é vocês aí, pega aí a bala. Picava ali óleo Johnson, fazia até propaganda pra Johnson. Vamos óleo Johnson, os caras vinham me pegar pra escorregar. Aí o percentual diminuiu bastante. Se eu vou de malandragem, corria antes na esteira, Tico, já tô ficando velho, o peso já vai subindo, o metabolismo já não é o mesmo. Então, tinha peso e ele sabe, peso e as medidas. Eu corria 5 km antes, queimava tudo, estourava, subia, os caras, pô, vamos estar fininho. Quando desceram, tomar 2 garrafas de água, eu botava tudo. Então o Palmeiras, principalmente, que eu já peguei, o Palmeiras no Flamengo, eu não peguei esse profissionalismo em todos os segmentos. No Palmeiras eu já peguei. Então o Palmeiras contratou o melhor fisioterapeuta, o melhor fisiologista, melhor nutrição. O Palmeiras realmente, o Paulo Nobre, ele montou o Palmeiras para ser um multicampeão. Não só contratou jogador, porque aí você tem que ter gestão também
você tem que ter um executivo que saiba gerir o grupo, porque também não adianta só ter bons jogadores e não ter gestão. A gente teve o exemplo do Flamengo, não sei se foi da época do Vamp. O Flamengo tá tão fudido. Que teve... Não, tinha você, que lembra que teve aquele time dos sonhos lá. A culpa não era da diretoria, que você deu migué pra jogar. O Flamengo primeiro reuniu Denilson, Alex, Marco Assunção, Edilson, Pet, não deu certo. Eu vi na segunda leva. Também não dava certo. Não, teve a outra antes, que foi Tinha aquela do Gamarra, Romário. Sabe, o Gamarra, passou todo mundo lá. E eu que ensinei a minha frase, essa porra não tava certo hoje. Finge que paga, finge que joga. O Bandeira de Melo pegou essa frase em mim e falou, ó, no meu mandato não vai ter isso. Ele falou aqui, ele falou. No meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Aí agora chego no Rio, né? Torcida do Flamengo no Brasil todo é grande, ninguém me agradece. Não mandam uma faixa pra mim quando é campeão. Eu te agradeço, porque você aposta comigo sem parar de deixar rir. Antes de a gente chegar aqui, você viu o Vitória lá me homenageando. Parabéns ao Vitória. Tá liderando a Série B. Parabéns ao Você fez propaganda de quê lá no Vitória? De entretenimento. De um site de acompanhante. De acompanhante, o maior patrocinador do Vitória. Um site de acompanhante. Tá ajudando o clube. E não seja contra não, que hoje se você é contra, o bicho pega. Não tô falando que eu sou contra, mas eu quero saber como é que você foi pago. E a frase dele? Não, foi a frase final. Qual que é o time do quê? O time da furança. O time da furança. O time da furança, porra. Lá tá lá. É fatal moda. Você teve direito a alguma acompanhante? Rapaz, se me der o book aí, eu caio pra dentro. Mas não teve ainda o pagamento. Eu fiz lá filantrópico. Ajudar o clube que nós começamos. Agora, Gabigol é o cara mesmo? Como centroavante, você gosta do Gabigol? Eu gosto. Respeito muito ele. É lógico que, como eu falei, pegou um clube estruturado, com um elenco maravilhoso, jogadores de nível de seleção. Você pegar o time do Flamengo, é todo mundo da seleção, irmão. Então, eu falei até num outro lugar que eu tive. O cara que veste a camisa do Flamengo, ele não pode, nesse momento, ele não pode passar 4 jogos sem fazer gol, me desculpe. Não pode. 4, 5 jogos é absurdo. Com o tanto de bola que passa ali, hein, Vamp? É por isso que eu falei, se você botar o Marco Leonardo no Flamengo, ele vai fazer gol pra caramba. Porque é ao redor. Ah, você viu o que ele falou assim? Não, sim, mas aí também tem os gols decisivos. É difícil. Não, ele é... Você meter 2 gols a posição dele. A posição dele é bem diferente da minha. A minha é o seguinte aqui. Você tá ali no meio campo, controla. O cara quando é atacante que chega, fala assim, olha pro treinador e fala, puta que pariu, aqui fazer gol vai ser foda. Joga com 5 volantes, eu sozinho lá espetando, sozinho brigando com todo mundo. Aqui eu não vou fazer 20 gols na temporada. O atacante sabe, pô. Como se o treinador joga, como é a formação do time. Time menor para não cair, é ele sozinho lá na frente para. E o Gabriel, o Gabi, né? Como que chama agora? Gabi, ele prefere oscilar no Gabigol sempre. O Gabigol, ele perdeu a Copa do Mundo. Ele perdeu a Copa do Mundo e eu avisei meu filho, maior que é flamenguista, o Ian. Falei, ó, quando ele começou a jogar do lado, que ficou ele e o Pedro, falei, o Gabigol perdeu a Copa do Mundo. O Brasil tá carente ao número 9. Carente ao número 9. O maior clube hoje, os maiores clubes do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Quem tiver fazendo gol vai ser aclamado para a seleção. E hoje, quem tá de 9 no Flamengo é o Pedro. E o Pedro vai fazer gol. Falei pro meu filho. E o Gabi ficou do lado, roda pra cá, roda pra lá, passe e o Pedro gol. E o Tite não é fazer. Ele não deveria ter mudado de posição. Se ele não muda de posição, o Pedro continua no banco, porque dificilmente o Gabriel... nem sei como chama ele agora. O Gabigol. O Gabigol dificilmente passaria 4, 5 jogos sem fazer gol no Flamengo. Ou seja, o Pedro continuaria no banco e ele seria o convocado para a seleção, que seria o camisa 9 do Brasil, da seleção. Não tem como. Tinha que aclamar para alguém. A torcida do Flamengo não ia pedir o Pedro no banco sem jogar. O Gabigol fazendo gol um jogo atrás do outro. Quando ele vai para o lado, ele diz assim, opa, eu não sou centroavante. Entra o centroavante, que é o Pedro, começa a fazer gol, tem uma brecha na seleção para um camisa 9. O Pedro é convocado, sem dúvida. Se você fosse o Gabigol, você bateria o pé. Você falaria, não, eu só jogo aqui, eu quero jogar de centroavante. Eu acho até que ele foi inocente.
Eu acho que ele confia muito, porque ele também consegue jogar pelos lados. Eu acho que ele confiou muito no potencial dele. Ele jogou no Santos assim, jogou no Flamengo assim, começou jogando no Flamengo assim. Confia muito no potencial, estava vindo numa fase boa e deve ter pensado, cara, se eu vim pro lado um pouquinho não vai mudar em nada. Eu vou continuar fazendo gol, vou continuar jogando e vou continuar sendo o que eu sou. No final de tudo, no lugar dele. Tem isso. Exatamente. Tem isso, porque o Vamp diz que ele não seria convocado de jeito nenhum. Não gosta dele? Não, Porque o Tite não gosta dele. Falou pro amigo nosso, Não. chamado Modo Bet. Não, Programa de informação. Falou, o Tite falou pro Modo Bet. não tem como. Falou pro Modo Bet, o Modo Bet me contou, eu conto Que não pra gostava massa. dele como pessoa, pessoalmente. Ah, tudo entendeu? bem, mas pode não gostar Eu já como conto logo. pessoa. O Modo Mas, Bet não tá mais aqui com nós, então eu vou soltar logo. mas o Tite é um dos... pra mim é o melhor treinador que eu trabalhei. Sem dúvida. Você trabalhou com ele no Inter. Isso. E é o cara que mais... Justo. Exatamente. Ele saiu do Internacional para não ser injusto. Ele saiu do Internacional naquela confusão do D'Alessandro. Qual? Que o Dali já não estava no banco e entrava o Andrezinho, entrava o Juliano. Cara, a gente foi campeão da Libertadores. A estrela do time foi o Juliano, tá no Corinthians. foi o melhor jogador da Libertadores. E o Gil era o reserva do reserva. Jogava o D'Alessandro, entrava o Andrezinho e depois era o Gil. Juliano foi artilheiro da Libertadores, passou até eu em gols. O Andrezinho, se eu não me engano, fez 2 gols. O D'Alessandro não fez nenhum gol na Libertadores naquele ano. E aí o Alessandro tava encrencando com o Tite. O D'Alessandro tava encrencando Não é que com o Tite. porque o Tite é um cara justo. O Dali é um ídolo, o Dali é um baita de um cara. Mas, como todo jogador, passa uma fase ruim. Um momento ruim, 2, 3 jogos mal. E o Tite teria que ser justo. E, de repente, tirar ele de um jogo ou outro. E eu acho que chegou a tirar, se eu não me engano, num jogo onde o D'Alessandro não queria sair como ninguém quer sair. E aí começou essa confusão ao ponto de o Tite acabar no meio da competição sair do Internacional. Agora. Não tô falando que porque a interpretação é foda, né? Não tô falando que o Tite saiu do Internacional por causa do Alessandro. Não foi isso que eu falei. Que eu comecei pra ele ser dizendo... justo. dizendo que ele era justo. E uma das coisas que eu presenciei... Já tem 1h15, vamos segurar. Vambora. Começa as merda depois de Não, mas ó, isso que ele Depois de falou... 1h15 já tá Isso vindo a que ele porra aí. falou... E na água, hein? Na água. Não, mas Depois isso de que ele 1h15 dá falou merda. é forte, que o Gabigol perdeu a vaga quando mudou de posição. Eu acho, com Isso certeza. é forte. Não, perdeu. Você tem dúvida que se ele... Você gosta dele como jogador? Como jogador, sim. Como pessoa, acho marra. Você acha que ele faria... Ué, é isso. É aí que eu falo, eu sou justo. Você acha Como que... pessoa, eu acho ele uma marra. Eu não sou fã Agora, na bola... Pedro no banco, ele jogando, você acha que ele passaria 3, 4, 5 jogos sem fazer gol? Não. Ele ia fazer gol. Ele ia ser convocado para seleção. O Brasil estava esperando um camisa 9. Quando ele vai pro lado, ele diz assim, Pedro, Copa Pedro do foi Mundo é jogador. sua, irmão. Deixa eu te falar. Pedro só fez o papel dele e ele fez o gol. Eu sei que, eu caí a ficha quando eu parei de jogar. Que eu não jogava mais quando nenhum clube me devia. Eu digo, não tem mais nada para buscar. Fundo de garantia, PIS, PASEB, sei lá. Essas porra tudo. Tem ainda algum clube que te deve? 6. 6? Então você não parou ainda não, irmão. Você não parou. Se tem 6 clubes que te devem, você vai saber quando parou, quando você olha assim, ninguém me deve mais. Tem 6. 6. Quais? Não vou falar. Viu que eu falei que depois de 1h15 que dá merda? Aí não tem o que falar. Flamengo não, Flamengo tá 30 dias. Vasco é um. Eu vou ver aqui Vasco, Palmeiras. E não é difícil, eu joguei em 16 clubes, 14 no Brasil. Vamos lá. Quase metade. Vasco, tem um pedacinho lá. Internacional. Acabou já aí? Ele falou com essa. Internacional, Inter não. talvez. Inter não. Você acha que não? Aí vem os menores, CSA. Não, esses que eu acho que não. Porque deixa Esses sempre uma pagam em foto. dia, são mais organizados. Vai nessa. É? Na próxima eu conto. Já vou, tomara que tenha recebido de uns 2. Irmão, tamo Obrigado junto. aí. Muito obrigado Que isso, por participar obrigado do você. Reis da